minha mãe, ela nasceu... Não, mas quem que veio pra cá? Que ela veio pra cá? Acho que ela veio em 26. 26. Acho que ela veio em 26. A profissão dela? Era doméstica, do lar. Apesar que coitada, costurou com os 13 anos que ela veio pra cá, costurou. Caindo tudo aqui. 4 de agosto do ano 2000, é o Museu da Imigração realizando entrevista com a senhora Archaluz Curdidian. Exatamente. Quem está falando aqui é a historiadora Sônia Maria de Freitas e quem está operando o vídeo é o Sidney Gonçalves. Então, para começar, gostaria que a senhora dissesse quando e onde nasceu. Eu nasci no dia 10 de junho de 1935, na maternidade São Paulo, na rua Frei Caneca. Conta um pouco dos teus pais. Onde seus pais moravam nessa época? Meu pai chegou solteiro, foi direto para Pernambuco. Ficou um tempo em Pernambuco, depois veio para São Paulo, onde se estabilizou em Osasco. Como tinha o frigorífico Wilson, ele foi trabalhar no frigorífico Wilson. Depois foi chegando os pais dele, o irmão, um primo dele, como o pai dele trouxe como filho, porque o sobrinho dele tinha perdido o pai na guerra, então o meu avô adotou ele como filho e trouxe junto com eles. Aí depois ele casou-se com a minha mãe, que morava no Cambuci, minha mãe. Ela também ficou... Antes de a senhora falar da sua mãe, a senhora poderia dizer qual é a cidade que ele nasceu e o que os pais deles faziam lá, que a família dele fazia? Lá eles eram chacreiros, tinham chácara. Lá em Marache. Em Marache. Depois, com a guerra, fugiram, foram para o Líbano, do Líbano vieram para o Brasil, né? E lá eles eram chacreiros, o meu avô e os filhos juntos, né? E ele chegou sozinho aqui no Brasil? Primeiro veio o meu pai, depois chegou o meu avô com as outras duas irmãs dele, o irmão e esse primo, que eles trouxeram porque tinha perdido o pai na guerra, então, para não ficar muito pesado para a mãe dele, ficou um irmão dele, desse primo deles lá, e ele trouxe o outro primo, trouxeram esse primo para cá. E se estabilizaram em Osasco, mas já é Presidente Altino, né? O bairro de Presidente Altino. Em seguida, um tempo depois, veio a minha avó, porque a minha avó ficou presa na França por causa de uma filha que estava com problema na vista, não podia viajar de navio. No fim, a minha avó fez o casamento da filha, deixou lá, que hoje ela é viva ainda na França, essa tia. É a única tia que a gente tem viva, irmã do meu pai. Ela mora na França e a minha avó veio sozinha para o Brasil. Teve que deixar a filha lá, porque ela não pôde viajar. E esse marido dela gostou dela lá, então ele soltava dinheiro para ela não vir embora, então a minha avó foi obrigada a deixar ela lá, fez o casamento da filha lá, e ela veio para o Brasil também. Muito depois do seu... Um tempo depois do meu avô, porque primeiro meu pai, depois meu avô com meu tio solteiro, na época tudo solteiro, duas tias solteiras. A outra filha casada que eles tinham tinha ido para a Argentina. E essa outra filha ficou na França, que até hoje é a única tia que a gente tem viva. E são os dois países onde existem grandes comunidades. Exatamente. Né? E, então essa nossa tia queria até vir para o Brasil agora conhecer a gente, o restante da família, que ela conheceu uma irmã minha que foi para lá há 2 anos atrás, né? Mas ela não teve coragem, porque ela está com muita idade. Então ela escreveu, falou no telefone que ela ficou meio receosa de vir para cá pela idade dela. E a senhora também não se anima a ir visitar? A gente se animou e tudo, depois não deu certo da gente ir, só uma irmã minha que foi para lá, a caçula. Aí minha mãe casou-se, minha mãe ficou... Não, bom, agora conta da sua mãe. Então, né? aí, como estavam todos solteiros, o primeiro casou foi meu pai. Minha mãe ficou órfã de mãe, casou-se, veio morar em Osasco e cuidou da família, né? A sua mãe não fez parte daquele grupo de crianças que ficou
órfã e foi para o Líbano. Não. Ela já veio do... Não, a minha mãe até teve colégio, ela estudou colégio lá no Líbano. Minha mãe tinha estudo de colégio, né? Meu pai também era estudado. Agora, meu tio já era analfabeto. Por causa da guerra, ele não pôde estudar. Meu tio, abaixo do meu pai. Ele estudou em Osasco. Depois que ele veio, ele fazia curso à noite. Porque ele veio até quase analfabeto para o Brasil. Agora, o meu pai já tinha colégio, já tinha estudado. Os pais da sua mãe faziam o que lá? Olha, os pais do meu pai, o pai da minha mãe era marceneiro. Chegou no Brasil também, continuou. Primeiro começou a vender amendoim, essas coisinhas na rua, né? Depois ele começou teve a marcenaria dele, o pai dela. E aí a minha mãe foi sendo como chefe da família, porque era a única que falava quase o português, porque ela, como falava o francês, lá no Líbano eles falavam o francês, ela estudou, então ela teve facilidade de aprender o português, né? Então ela era, como diz, na casa de cego, quem tem um olho é rei, né? Porque ela era ela era que dominou tudo, cuidou, foram casando os outros, né? Meu pai se dedicava muito à comunidade, como meu avô também, aí meu tio, todos eles se dedicavam. O seu pai, depois que ele trabalhou no frigorífico Wilson, ele foi trabalhar em outro... Ele se aposentou no frigorífico Wilson. Trabalhou muito? Muitos anos. Se aposentou lá, mas ele com o meu tio, junto, eles montaram um comércio também, um empório. Então eles trabalhavam no frigorífico Wilson, os dois, e minha mãe com a minha tia cuidava do empório. E quando era depois que eles saíam da fábrica, eles vinham e ficavam no empório. Em Presidente Altino? Em Presidente Altino. Porque lá os empórios eram assim, até tarde da noite. Era aquele que você vendia tudo, né? O arroz, o feijão, até a pinga, tudo, né? Se vendia tudo lá no empório. Com o tempo que foi melhorando, o meu tio saiu do frigorífico Wilson, ficou direto no empório, e meu pai continuava no frigorífico, porque não dava renda, né? Para sustentar toda a família. Aí o meu pai quando saía do frigorífico, ficava no empório também. Continuava o resto do dia no empório, porque saía do frigorífico às 4 horas, 5 horas muitas vezes, chegava, continuava ficando no empório. E lá em Presidente Altino tinha uma grande concentração de armênios? Muitos armênios lá, até hoje tem, né? Tem a igreja armênia, tem a associação lá, tem a comunidade que tem a igreja, tem o salão, tem o ginásio de esportes. É curioso, porque muitos imigrantes foram morar lá, né? Foi exato. Ucranianos, por exemplo, também foram, russos. Mas eu acho que mais foi o frigorífico Wilson que levou o pessoal para lá. Como tinha esse emprego, tinha um senhor que tinha vindo muito antes, ele trabalhava nessa firma, então ele arrumava emprego para os que iam chegando, né? Então teve a Ervi lá também, a cerâmica que chamavam, né? Alguns armênios trabalharam na cerâmica, mas a maioria foi no frigorífico Wilson. Outros se estabilizaram com comércio. Certo. Então conta um pouco do que a senhora sabe, né? Da organização, da comunidade lá em Armênia. Seu pai foi muito ativo lá desde o começo. Foi. Né? Como é que foi? Chegou um, chegou outro, eles foram se aproximando, construindo a igreja. Conta um pouco para mim dessa história dos armênios lá em... Então, a minha mãe sempre contava que o meu pai, quando chegaram, depois de um tempo, formou-se uma comissão de senhores lá, e sei até o nome de alguns, né? E eles formaram uma comissão, compraram um terreno, que é esse terreno que hoje é onde tem a igreja, né? Começaram a construir a igreja, que é a primeira igreja armênia do Brasil, essa de Osasco. E eles começaram a construir a igreja. E a igreja estava inacabada ainda, estava só com as paredes, teve até um casamento nessa igreja, depois teve o segundo casamento, foi dos meus pais. Até eu posso citar o nome do primeiro casal que casou nessa igreja, né? Por favor. Chamava-se Hatik Iknadosia e Satenik Iknadosia. Eles foram os primeiros que casaram nessa igreja. Em seguida casou-se meus pais.
Minha mãe casou no dia 1º de maio de 1932. Foi o segundo casamento dela. E a igreja ainda não... Não, só tinha as paredes, mas eles fizeram questão, o povo, de fazer o casamento para entrar um dinheirinho para ajudar, porque o povo chegou sem nada, né? Foi tudo com muito sacrifício. Inclusive os pais da gente tiravam até da boca dos filhos para poder construir essa igreja. Mas levou muito tempo. Aí depois tinha o senhor Barranco Etenedian na cidade, um senhor que estava com situação financeira boa. Aí eles fizeram uma comissão, foram pedir para ele terminar a igreja. Ele terminou a igreja e em 1935, no mês de julho, eu não sei bem a data, foi feita a primeira missa, a inauguração da igreja completa. Foi em 1935. Nessa data eu sei muito bem que a minha mãe sempre comentou que eu era nenezinha. A gente tinha muitos parentes na capital, que moravam na capital. Como ia ser inaugurada a primeira missa, que ia ser feita a igreja pronta, aí vieram muitos parentes, amigos, no sábado, porque no domingo ia haver a missa. Porque o Presidente Altino era um lugar de veraneio para eles, né? Para o povo, porque ninguém tinha onde passear. Então era uma festa vir para Osasco, para Presidente Altino passear, né? Era tipo um lugar de campo. Aí a minha mãe disse que ficou tão cheia a casa que ela não tinha onde colocar meu berço. Disse que era nenezinha, ela teve que colocar em cima da mesa o berço, porque disse que encheu tanto a casa no sábado, porque todo mundo ia no domingo ver a primeira missa que ia acontecer, a inauguração da igreja. Foi no dia... Ela dizia que eu era nenezinha, mas eu não sei exatamente a data. Deve ser julho de 35, porque eu nasci em junho. Então foi mês de julho, mas a gente não tem exatamente a data. Quem era essa comissão que ajudou a construir a igreja? A senhora pode citar uns nomes? Olha, se eu tivesse trazido uns cadernos, eu tenho até receio de falar, de esquecer de algo. Eu sei que na época tinha o senhor Zefrim Mextesian, tinha o seu Ragopa Guzelian, o meu pai, o meu avô, tinha o senhor, eu acho que era o Sanazar Mardiros, de Crane Chefiante, na época. Agora, eu acho que tinha também Sarkis Alteparmaquian, que eu não sei, agora tenho receio de ter esquecido de alguém. Inclusive, nós lá temos um museu. Temos, aliás, uma biblioteca, que tem fotos antigas e tudo lá. Talvez eles tenham trazido também para agora, para os imigrantes, algumas fotos de lá. Ah, com certeza. Devem ter trazido, ou vão trazer. Tem muitas fotos lá. E o padre? De onde trouxeram o padre? Primeiro padre? O padre fica sempre na capital. Até hoje nós não temos padre lá. O padre fica na capital, que você deve conhecer o Derboros. Tem o bispo da Teve, né? E tem o padre Deriesnig e o Derboros. O Derboros é que vai mais agora para lá. Que ele é que cuida de tudo, que se responsabiliza pela comunidade de Osasco. Ele que vai rezar a missa cada 3 semanas lá. A missa não tem toda semana, é cada 21 dias, né? Que tem as missas lá. E naquela época, que a senhora era criança, a igreja era muito frequentada? Era. Então, vinha sempre o padre de São Paulo. Teve uma ocasião que teve um padre que morou lá, mas a esposa dele não se adaptou. Você sabe que os padres armênios são casados, né? Eles têm a família. Ela não se adaptou muito no Brasil, aí ela foi embora. Aí continua a mesma coisa, que antigamente vinha o padre, fazia a missa e ia embora. Aí voltou a mesma situação para Osasco. Então o Derboros está sempre lá. Ele é que coordena muito, ele é muito ativo, ele sempre se preocupa muito com Osasco. Ele é uma pessoa maravilhosa. E ele sempre que dá o maior apoio para a gente lá. Então tem a diretoria, agora tem o presidente, porque cada 2 anos troca a diretoria, né? Como da igreja e como da própria comunidade. Fora isso, lá também funciona, tem as damas beneficentes armênias, onde você foi lá na casa de repouso, você conheceu lá. Com quem você conversou lá? Com a dona Vitória? Não estava. Não estava, dona Vitória? Rapaz que administra. Você só conversou com a administração.
E nós somos filial das Damas Beneficentes, que a central é em São Paulo, a central mesmo é na Argentina, né? Buenos Aires. Tem a central da América do Sul é em Buenos Aires. E a São Paulo faz parte da América do Sul, né? E nós somos filial da Home de São Paulo. Chamamos de Home, Damas Beneficentes Armênias, né? Home quer dizer em armênio o H é Oknutiun, Hai, Oknutiun, Miutiun. Traduz para gente. Traduz. Hai quer dizer, o H é Hai, o H é armênio. Hai, Oknutiun é assistente, beneficente. Oknutiun quer dizer beneficente Armênia. Então a gente usa a sigla Home, H-O-M, H-O-M, que são a nossa sigla, né? Agora conta um pouco mais para mim desse grupo lá de Osasco. Eles trabalhavam nessas empresas, nessas indústrias que a senhora citou, né? E tinha mais alguma outra atividade, além do comércio, por exemplo? Uns trabalhavam com calçados, outros tinham um empório. E tinha 2 padeiros armênios também. Tinha padeiro, tinha o açougueiro armênio lá. Tinha o senhor açougueiro que até morava bem em frente à igreja. Também esse senhor trabalhou muito, o senhor Sarkis Parmaquian, se doou muito também para a comunidade, né? Tinha produção de leite também? Ah, sim, as vacas lá. A maioria tinha suas vacas, faziam as coalhadas e traziam para a capital, para o povo armênio. Eles já tinham uma freguesia certa. Então a maioria viveu disso aí, com as vacas leiteiras, né? Então era assim, as vacas de manhã iam para o mato, né? Tinha o campo. Quando era 4 horas eles iam chegando, cada um para as suas casas. Era muito engraçado, era interessante, né? Cada um sabia onde era a sua casa, as vacas iam chegando, 4 da tarde. Você lembra bem das vacas? Eu lembro porque as ruas não tinham asfalto. E quando chovia ficava aquela lama e as vacas passavam, né? Depois com o tempo veio o asfalto. Mas era um tempo bem interiorano mesmo lá. O Presidente Altino ficava um pouco distante de Osasco, era um bairro. Até hoje muita gente vai a pé, é bem encostadinho ao centro de Osasco com o Presidente Altino. Se você ia porque chamava-se Sorocabana, né? O pessoal usava mais, era o trem de subúrbio era Sorocabana, depois virou Fepasa. A gente descia em Presidente Altino, era onde morava a maioria dos armênios. A próxima estação era Osasco. E depois, com o tempo, que a situação da gente foi melhorando, o pessoal descia em Osasco, pegava um táxi para vir para Presidente Altino. Porque você descendo em Presidente Altino, você andava um pouquinho para chegar onde a gente morava, né? Não era muito, mas você muitas vezes vinha porque a gente ia fazer compras tudo na capital, lá não tinha nada. Então você vinha com os pacotes, para não andar com os pacotes na rua, quem já estava com uma situação financeira melhoradia, né? Descia no centro de Osasco, lá que eu já tinha o ponto de táxi, né? O pessoal poder vir para a sua residência. Que língua seus pais falavam com a senhora? Mais o turco. A gente falava o armênio, lá tinha a escola armênia, onde era a igreja, não tinha salão antigamente. Então lá nós tínhamos, dentro da igreja era feita a escola. Se dava aula em português e em armênio. Mas a minha avó, como ela veio da Turquia, porque lá era armênia, mas eles eram dominados pelos turcos, né? Minha avó falava muito mal o armênio, então ela usava mais a língua turca. E nós fomos obrigados a aprender o turco, porque quando eu ia conversar com a minha avó queria saber o que a gente estava falando. Ela não falava o português. Aí a minha mãe começou a obrigar a gente a falar o turco, porque ela ficava cansada de traduzir o que a gente falava para a minha avó. Então nós acabamos aprendendo o turco. Aprendi o armênio na escola e um pouco com a minha mãe também a gente falava o armênio, mas era obrigado a usar mais o turco em casa por causa dos meus avós. Então a maioria do povo lá fala o turco e o armênio. Tem uns que não falam o turco, dependendo da onde veio, né? E eu falava, até hoje eu falo o turco um pouco, não falo nada correto. No fim não falo nenhuma língua correta, né? Porque nenhuma aprendi, falo o armênio, entendo, mas não sei falar corretamente o armênio. E daí, era uma escola regular, assim? Era a escola normal. Uma
escola? Nós fazíamos nessa escola até o 4º ano. Aí o 4º ano, que era o 4º ano, a gente ia prestar o último exame do 4º ano na escola do estado, para poder ter validade o diploma, né? Porque até o 4º ano a gente fazia nessa escola particular. Depois nós íamos fazer o último exame, a última prova no estado. Aí naquela época não tinha nem ginásio lá em Osasco. Depois de um tempo que começou a ter o primeiro ginásio em Osasco. Chamava-se ginásio, né? O 2º grau. Não é, hoje é 1º grau, né? Mas se considerava-se 2º grau na época, o ginásio. A sua turma lá na escola da igreja eram assim, quantas crianças? Umas 30, 20 crianças? Quando eu me formei, foi a primeira turma, a minha formatura. Foi em 1940. Não, em 45. Foi a primeira formatura. Em 45. Nós éramos em 5 filhos de armênio e 2 eram filhos de portugueses, que se formou. Então, no curso de armênio, nós éramos em 5. Mas sempre se estudava assim, o 1º e o 2º ano em uma classe, o 3º e o 4º em outra classe, que dividia dentro da igreja a escola. Nesse ano de 45 que nós se formamos, foi feito um salão da comunidade, até a festa foi lá, a formatura foi nesse salão. A primeira formatura que teve, inclusive outro dia encontrei a minha colega nós éramos em 2 meninas e 3 meninos, em filhos de armênio. Então a gente, quando conversamos, estamos falando para as outras amigas, nós somos as primeiras que se formamos na escola armênia de Presidente Altino. Que hoje a gente fala Externato José Bonifácio, né? Que tem, na capital tem. Lá terminou, não deu mais para sustentar. Depois de uns anos terminaram. Eu tive meus filhos que estudou também. Os 2 estudaram lá, esse não. Os 2 filhos meus estudaram na escola armênia também, se formaram lá. Até o 4º ano, né? Essa escola existiu até quando, a senhora sabe? Olha, eu não sei exatamente, mas já faz... Eu acho que está fazendo mais que 15 anos que terminou, muito mais, deve ter. Porque quando eu mudei para Osasco, acho que já não tinha, né, Marcela? Eu acho que já não tinha mais. Depois de muito tempo, eles não conseguiram mais, porque já ficou bem difícil de sustentar. Porque na época eles conseguiam ainda sustentar, as coisas foram mudando, né? Não deu mais para sustentar. Bom, e depois que a senhora saiu da escola, dessa escola a senhora foi para a escola? Não fui, infelizmente, não consegui, porque não tinha ginásio em Osasco. Meus avós, muito cabeça antiga, eu tinha que tomar o trem para ir para estudar. Eles não admitiam que moça saísse de casa, aquela cabeça antiga, né? E minha mãe já era bem para frente, ela queria, mas ela não podia mandar, sabe como que era antigamente, tinha que obedecer sogro e sogra e tudo. Então meu avô achava que era uma coisa, não podia uma moça tomar trem, sair no meio de tanta gente, era aquela cabeça muito antiga e eu não podia, eu tive direito, porque eu, modéstia à parte, eu tinha tirado em 1º lugar, então veio uma carta para minha mãe que eu tinha direito de estudar na escola do estado, né, fazer o ginásio, eu não pude. Enfim, agora a outra irmã também não, mas depois de mim os meus outros irmãos estudaram. Eu tenho uma irmã agora que ela é coordenadora numa escola grande no Parque dos Príncipes, né. Ela, graças a Deus, ela teve essa possibilidade de estudar. Ela foi delegada de ensino, se aposentou pelo Estado e depois agora está numa escola particular, ela é coordenadora do 2º grau. Ela já tem graças a Deus que teve essa felicidade, né? Nós já não tivemos. Na época a gente não tinha, não podia. Conta pra gente como é que era a convivência, né, de vocês com a comunidade, né? Que momento que vocês se encontravam, se era só na igreja, aos domingos, como é? Fala dessa convivência da comunidade lá. Olha, lá era assim, a gente, como meus pais sempre gostaram da comunidade e tudo, minha mãe foi também uma das primeiras que começou a trabalhar nessas damas beneficentes, ela mais algumas foram escolhidas porque como as damas beneficentes eram na capital, e lá como tinha esse povoado em Presidente Altino, então chegaram as diretorias de lá, escolheram umas senhoras para cuidar, para fazer essa parte de benefício, né?
Aí a minha mãe, inclusive, foi uma das primeiras também, minha mãe mais outras senhoras. E a gente sempre tinha sempre umas festinhas. Aí tinha umas moças muito também que elas tinham estudo. Hoje, inclusive, vai fazer um mês que ela faleceu, que foi professora de armênio, ela, a Sirar Pichalikian, ela faleceu dia 10 de julho. E ela reunia as moças no domingo à tarde. Então tinha aquela reuniãozinha das moças, ela ensinava a gente a cantar, alguma coisa, falar o armênio, a gente falava com ela em armênio. Mas só que depois elas mudaram para a capital também. Mas hoje a gente ainda tem, elas têm muito amor a Osasco. Elas eram 4 irmãs e 3 irmãos. Essa infelizmente faleceu, agora vai fazer um mês. A outra irmã dela também está acamada, não está com a saúde boa. Então ela reunia as moças armênias. A gente ia lá no domingo à tarde. E a escola, tinha a escola, que continua há muito tempo, e no domingo, quando tinha missa, mas se tinha um casamento, alguma coisa na comunidade, todo mundo participava. Porque também todo mundo lá, se morava tudo vizinho, um perto do outro. Então, era de noite, se colocava a cadeira na rua, sentava-se, sabe? As senhoras sentavam, as crianças brincavam na rua. Era aquela vida bem, não é como o de hoje não, né? Você não pode nem ficar na porta. E nossa vida era essa. Se nascia uma criança de algum lar, todo mundo ia lá visitar, tinham batizado, a gente ia, todo mundo participava, todos, casamento, participava. A vida era assim lá. Mas tinha muita dificuldade, né? Todo mundo tinha situação financeira bem, porque todos chegaram, largaram tudo na guerra, vieram para cá, e eles não tinham aquele conforto. Cada um foi lutando para ter as coisas. Depois de muito tempo, a comunidade construiu aquele clube que é maior? Ah, sim, faz. Aquele salão grande vai fazer, eu acho que vai fazer 8 anos ou 9 que foi. Acho que vai fazer 8 anos agora em dezembro, ou 9 anos. Agora em dezembro, que foi inaugurado o salão, porque tinha um salão que era bonzinho também, depois eles demoliram aquele salão, fizeram um grande. E fazem 5 anos, né, que vai fazer 5 anos que foi aquele outro de cá, tem um menor, que agora tem a biblioteca, tem as outras salas e tudo. Está bem bonito lá. O ginásio já fazem mais que 10 anos que foi construído. Eu não sei exatamente a data do ginásio. Eu vi também uma fotografia do monumento que tem lá em Osasco. Tem a praça, né? Essa praça está fazendo, eu acho que 3 anos, quando o patriarca veio e inaugurou Praça Armênia. Eu não sei exatamente, não estou lembrando a data, mas está fazendo, eu acho que vai fazer 3 anos agora, a Praça Armênia. Se eu soubesse, eu trazia as datas.